Estamos ao vivo. Já tá ao vivo? É, agora vamos. Preparada, Évora? Preparada, vamos lá. Vixe, nasceu pronta, né? Mais ou menos. Já coloquei umas anotações aqui monstra pra hoje, que é bem. só ver. Olá, gente. seu irmão. O Ivan chegou chegando já, quer fazer um monte de pergunta pra mana dele também. Meu pai amado, prestigiando, é isso aí. Muito boa noite, nós vamos começar hoje. Nós vamos começar o nosso último encontro da Semana da Saúde aqui do Espaço Saúde. Algo fantástico, extraordinário. Tá dando para ouvir bem? Espero que sim. Ivan, tá dando para ouvir legal aí? A gente tá sem microfone numa sala aqui do nosso estúdio. Nós estamos muito contentes com tudo que nós vivemos nessa semana. Foi muito aprendizado, foi muito conteúdo legal, muita informação de qualidade com parceiros nossos, com pessoas aqui que trabalham com a gente. Então, assim, como o Vitor acabou de falar aí, estamos na área e é isso, é sobre influenciar pessoas, conduzir pessoas a ter uma rotina melhor de saúde, de bem-estar, de exercício, de alimentação. É sobre informar as pessoas. A Semana da Saúde aqui do estúdio, ela deixa um legado de positividade, informação, de conhecimento que realmente eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para as pessoas, que vai ter contato com esse conteúdo no decorrer de todos os próximos meses. E nós estamos hoje aqui, mais uma vez, numa sala do nosso estúdio, isso me deixa muito feliz, com uma extraordinária profissional. Ela vai falar um pouco do trabalho dela. A Évora faz um trabalho extraordinário aqui no estúdio e ela vai se apresentar para vocês. Oi pessoal, quem é aqui do espaço me conhece, né? Mas para quem não é, meu nome é Évora, eu sou quiropraxista aqui no Espaço Saúde. Eu atendo desde 2007 com quiropraxia, me formei na faculdade de quiropraxia da Universidade AMB Morumbi, no ano de 2012, e exerço a quiropraxia desde então, né, com a faculdade, mas desde 2007 com os cursos que eu já tinha feito. Estou aqui em Marília, no Espaço Saúde, desde 2023, fazendo esse trabalho aqui com a Fernanda, trabalhando para melhorar a saúde das pessoas. Não, dispensa apresentação. Simplesmente esta mulher que fala aqui com a gente, ela é expert em quiropraxia. A formação dela é extraordinária e ela sabe, propriedade no assunto. Então nós deixamos essa fera para fechar a semana com chave de ouro. Nosso tema é: seu corpo avisa antes da dor. Você está ignorando? É isso aí. Não é verdade, Évora? Com certeza. Quantos sinais você tem todos os dias de que o seu corpo não anda legal e você deixou passar? Ah, foi só um desconfortinho de nada, foi uma coisinha aqui, outra ali. Você não deu importância e agora aquela dor acaba com a sua rotina. A doutora Évora vai falar sobre isso. Olha só. Passando essa semana, então, a gente falou sobre saúde, saúde da parte visual, falamos análise corporal, falamos tudo, nutrição, sobre exames de rotina, e hoje a gente fecha para falar do que é primordial, que é o nosso corpo, é o funcionamento do nosso esqueleto, dos nossos músculos, da nossa estrutura. E a Évora vai falar super bem para você, para te direcionar, para você pôr o teu corpo num alinhamento adequado, para você conseguir viver melhor o seu dia a dia no seu trabalho, ter uma rotina melhor de treinamento, aonde você estiver. Este conteúdo grava, já manda para o amigo, que vai fazer totalmente a diferença para você, vai ser um divisor de água. Então hoje eu trago a Évora porque nesta semana nós falamos de tudo, mas agora você vai aprender a alinhar o teu corpo e colocar ele no eixo. É isso ou não é, Évora? É isso aí. Bom, a Fernanda me veio com a primeira pergunta que ela me fez foi: a dor começa na dor? Né, Fê? E aí o que eu falei para ela? Eu falei: Fê, a dor não começa na dor. A dor ela vai começar antes, né? Eu costumo dizer que vai doer o lugar que consegue pedir ajuda, né? Então, às vezes você tem uma dor no ombro, mas o teu problema não é no ombro. O teu corpo, ele sempre dá sinais, é que nós acostumamos a ignorar esses sinais.
Então um dia você levanta com o pescoço que não vira de um lado, dali 3 dias ele melhorou. Aí você tem uma dorzinha na lombar, daqui a pouco melhorou. Aí você vai pisar, tá com uma dor no pé, daqui a pouco melhorou. Desculpa. Né? Daqui a pouco melhorou. Então a gente vai... o corpo da gente vai pedindo ajuda. Às vezes você está com uma indisposição. Então o corpo da gente vai pedindo ajuda. Ele vai se compensando. Quando ele não aguenta mais, aí ele começa a doer. Só que essas compensações, elas podem durar dias, semanas e até anos. Tem muita gente que chega aqui e fala, mas eu nunca senti dor, hoje eu acordei travado. Ou eu nunca senti dor, de repente eu estava na academia, em algum lugar, machuquei o braço e não consigo mais curar. O que é isso? Não é a dor daquela hora, daquele momento, daquele incômodo só. É uma dor que vem vindo, e de repente o corpo não consegue, dá uma gota d'água, né? Às vezes alguma coisa emocional, às vezes um tropeção, às vezes um mau jeito. Aí essa é a gota d'água para o seu corpo começar a doer e demora para parar. Por quê? Porque está tudo compensado. E a quiropraxia, ela vai trabalhar exatamente nisso. Ela não vai no foco da dor, tá? Se a gente for no foco da dor, provavelmente essa dor vai melhorar. Mas o padrão vai continuar. Entendeu? Então, a gente tem que ver da onde essa dor vem, da onde vem essas compensações. Às vezes a pessoa chega aqui com uma dor na lombar, é ciático, não sei o quê. Você vai lá, ajusta a lombar, melhora tudo. Mas na maioria das vezes não é só a lombar que está ruim. A torácica está ruim, o pescoço está ruim. Muito a ATM, a boca, ela é muito importante para a nossa coluna, né? Às vezes é difícil as pessoas perceberem. Mas a boca é ela que vai dar estabilidade para a tua coluna quando você vai pegar um peso. Você não pega um peso grande se você não trava a boca. Você precisa travar a boca para dar estabilidade para a coluna. Então, é tudo. A nossa estrutura, o nosso esqueleto, ele é um só, não é em partes. E a quiropraxia vai trabalhar isso desse jeito, como uma coisa só, vai trabalhar tudo. E fora que é na coluna que estão todos os comandos do nosso corpo, né? Dentro da coluna, aqui até tem um, né? A gente tem aqui a nossa coluna, que são 2 vértebras. Aqui dentro passa a medula, né? E por aqui, pelos forames, todos os nervos que vão inervar todos os nervos do nosso corpo. Ou seja, todos os comandos, todos não, né? Mas assim, 95% dos comandos que o cérebro dá para o corpo passa por aqui. Então, se você tem algum desalinhamento na coluna, esses estímulos, essas mensagens vão estar sempre comprometidas. Olá, tem uma pergunta. O travar a boca pode virar bruxismo? Sim, sim. Né? Se você tem, por exemplo, tem muita gente que é ansiosa e nós temos um gatilho de estresse na TM. Né? Isso vem do nosso desenvolvimento como ser humano. Né? Então, lá atrás, quando a gente ainda na caverna aparecia algum perigo, você travava a boca, ativava um sistema de estresse, né, para lutar, correr, fazer qualquer coisa. Então, muitas vezes hoje as pessoas estão muito ansiosas, elas acabam apertando muito isso. Tanto que outro dia até gravei um vídeo, quando você está muito estressado, que você sente que você está apertando muito aqui, abre a boca, não é que o estresse vai passar, mas vai dar uma aliviada, porque quanto mais você apertar, pior, entendeu? Muita gente tem medo de quiropraxia, né? As pessoas falam, eu vi um vídeo sobre e eu vi que uma pessoa fez um estalo de cervical e teve uma complicação. Tá, então... Para quem é a quiropraxia? Assim, primeiramente, as pessoas não têm medo de quiropraxia, as pessoas têm medo de estalos. Né? Porque qualquer um pode estalar até o pescoço. Você pode vir aqui, eu relaxo e você joga meu pescoço para lá e para cá. Isso pode machucar? Claro que pode machucar.
principalmente o pescoço, porque nós temos as artérias que passam aqui no pescoço. Agora, uma pessoa que estudou para isso, exato, né, tem que procurar um profissional. Tem que procurar um profissional, né? Eu sempre falo assim, eu conheço muitos quiropraxistas formados na faculdade, outros formados em cursos, e no meu contato, eu nunca vi ninguém machucar alguém de uma maneira séria, principalmente o pescoço. Nunca. Por quê? Porque esses profissionais fazem com cuidado. Agora, eu já peguei muita gente machucada por profissionais que não são capacitados. Isso tem que tomar cuidado. Por exemplo, você não vai num dentista que não se preparou para aquilo. Né? Então, você não deve ir numa pessoa, dar o teu corpo, porque instalar, Fernanda, instalar é muito fácil. Sim. Qualquer um faz. Sim, entendeu? exato. Agora, saber o que você está fazendo e o porquê você está fazendo, tem outras coisas. Tem paciente que chega aqui que eu vou ajudar e fala, tá fraco, faz mais forte. Não, eu sei até onde eu posso ir. Né? Eu sei até onde o teu corpo aguenta porque eu estudei para isso. Então, não é da quiropraxia que as pessoas têm medo. É do estado, né? É do barulho. Não, as pessoas têm medo de se machucar, porque se elas forem num quiropraxista, não vou falar, nunca, porque eu não sou Deus, né, nada, mas é muito difícil. Pode acontecer da quiropraxia não ser eficiente. Eu vou para lá por causa da dor nas costas, ela não... Mas machucar, eu vi pouquíssimos casos. Diz que só não pode girar o pescoço 360 graus. Não, aí mata, né? 360. Dor de cabeça pode ser postura? Tem uma pergunta da Cris ali a respeito disso. A dor de cabeça pode ser postural e tensional. O que acontece? Aqui os músculos do pescoço, né, do ombro e aqui da torácica, às vezes eles ficam tão tensos que acabam dando uma dor de cabeça tensional. Nisso a quiropraxia é maravilhosa, tá? Ela vem e tira a dor de cabeça. Tem as pessoas que têm enxaqueca. A enxaqueca, a quiropraxia pode ajudar em alguns casos, em outros não. Entendi. Tá? Agora, o que acontece? Na grande maioria das vezes, e isso eu falo de cadeira porque eu atendi muita gente com enxaqueca, então vamos supor, você tem enxaqueca por problema de estômago, né, fígado, né? Você come alguma coisa, dá dor de cabeça, a enxaqueca te dispara, você fica 3 dias lá de cama, no quarto escuro. O que acontece? Dentro disso, 100% da tua dor, 40% é enxaqueca, 60% é a cefaleia tensional, que acaba acontecendo, porque você já sabe que vai ficar ruim, já tensiona, não sei o quê. Aí a gente faz os ajustes, os 60% da cefaleia tensional melhora e você fica com a enxaqueca. Sim. Isso acontece muito. Às vezes é 40% da enxaqueca, 60% da cefaleia tensional. Às vezes não, às vezes é 60% da enxaqueca e 40% da cefaleia tensional. Mas mesmo nas enxaquecas, a quiropraxia ajuda bastante, porque ela tira a cefaleia tensional. Que quem está sentindo dor, ela está com todos os sintomas da enxaqueca, né? Às vezes enjoo, anúncio, que é horrível, mas a gente consegue, e a dor de cabeça da cefaleia a gente consegue diminuir. Minimiza muito aí então a questão da enxaqueca. Olha lá, como prevenir problemas na coluna na melhor idade? Se cuidando, coisa que ninguém faz desde criança. Vindo para o espaço de saúde para a gente avaliar. Isso sim, né? Mas a pessoa ela tem que se cuidar, ela tem que fazer um exercício físico direcionado, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu faço na minha academia lá em casa. Outro dia um rapaz falou para mim, o personal me dá o treino e eu faço sozinho. É melhor do que nada, com certeza. Mas isso pode trazer um prejuízo muito grande. Então eu sempre gosto de explicar o arco do braço, né? Do ombro aqui. Então a gente tem um arco de movimento aqui, tá? Então, se eu levanto o meu braço daqui uns 30 graus, eu vou
trabalhar alguns grupos de músculo, né? Se eu mexo daqui a aqui, eu vou trabalhar outros grupos de músculo, se eu vou daqui a aqui outros e aqui outro. Aqui a gente consegue perceber que você recruta músculo do pescoço. Então, se tem um exercício que você tem que fazer a 90 graus, para ele sair certo tem que ser 90 graus. Exato. Se você faz um pouquinho mais para baixo, já mudou. Você já mudou, você já está fazendo errado. Isso. Você pode estar se machucando. Se você está fazendo algum exercício aqui, você coloca a tua cabeça um pouquinho para frente, você já está forçando a sua cervical. E sozinho você não consegue perceber isso. Eu sou uma pessoa que eu sei disso. Sim. Mas eu vou fazer exercício, eu faço com a Cris, né? E com a Maria, elas estão sempre... Ó, sempre corrige aqui. Sempre corrigindo. Isso. Por quê? Porque quando você está fazendo, você quer fazer. Do teu jeito. Do seu jeito. Então você vai dar lá o melhor e você faz errado. E faz errado. E se machuca. Então, uma maneira de não ter problema de coluna são fazendo os exercícios, eles guiados, né? Que é uma coisa maravilhosa aqui do espaço, que eu sempre falo para os pacientes, ainda bem que eu falo, gente, não aluga aparelho, né? Não aluga equipamento. Aqui você tem que vir e tem que ser sempre assistido. E se cuidar de maneira geral, né? Porque as pessoas também, às vezes a pessoa chega aqui para mim e fala, nossa, eu preciso trocar o meu sofá, né? Porque eu deito nele, assisto 2 séries e saio com dor nas costas. Eu falo, você ainda está sentando nele? Para você ver. E passando o final de semana? Exatamente. Então, é se cuidar também, né? Nisso que a Évora relata com relação à abordagem de treinamento, que é primordial para responder aí o que o Ivan perguntou, referente à prevenção de problemas da coluna, entra um pouco a parte do treinamento também aí. O que acontece? Complementando isso, tá, Ivan? Dentro da proposta de treinamento, a gente tem aquilo que o aluno viu na rede social e copiou, bem acertado aqui, a doutora Évora falou, quase nunca da maneira correta do padrão de movimento adequado para ele, né? Tem o que ele acha que faz bem para ele e tem o que o profissional qualificado avaliou que é o adequado para ele, né? Então aí a Évora falou super bem, aqui no Espaço Saúde nós temos uma equipe multidisciplinar que é integrada, que avalia o quadro do aluno em específico. Cada caso é um caso, cada aluno é único aqui, né? E eu quero até falar um caso, né, do meu marido, que no final do ano ele teve um problema sério, e eu sei, né, eu tô casada há 20 anos, e eu sempre cuido dele sozinha com quiroprata, apesar que ele frequenta aqui, né? Sim, frequenta. Frequenta, vem 3 vezes por semana. Mas enfim, ele pegou um peso, não sei o que, estava com dor, e só a quiropraxia não estava dando conta. E foi muito legal porque a Letícia, a nossa físio, né, que é físio e trabalha faz com pilates, ela olhou para ele e falou, é isso, foi lá, fez um negócio, ela falou, ó, libera aqui, eu fiz o que ela falou, foi daí que ele começou a melhorar. É incrível. Então, falar disso também, né? Eu acho a quiropraxia maravilhosa, mas ela não é a panaceia do mundo, né? Ela não é a única coisa que existe. É muito bom, seria muito bom que todo mundo fizesse, mas nós cuidamos da estrutura. Aí você tem os músculos que também precisam ser cuidados, né? Com exercícios, com pilates, com fisioterapia, quando é necessário. Dentro da pergunta que foi feita relacionado às questões da coluna lá, você falou tudo, tem uma pergunta aqui dizendo se com a questão do alongamento, se também há necessidade de ter este cuidado nesse padrão de movimento. Ou não, a pessoa pode chegar, vou fazer uma sequência de alongamento aqui e pau. Eu acho que assim, o alongamento você tem que tomar cuidado, mas eu acho que ele é mais fácil de você fazer sozinho e não se machucar, né? Do que o fortalecimento. Mas é sempre bom você, como é que eu vou dizer para você? Você sozinho vai conseguir alongar determinados músculos. Tem alguns que não, você nem sabe. Por exemplo, a Maria às vezes me coloca ali no Pilates,
que eu falo, gente, onde é que está esse músculo que está alongando? Exato. Eu nem sabia que ele existia Exato. no meu corpo. Então, é sempre bom você ter um acompanhamento, né? Sempre bom. Fora que assim, aqui no Espaço de Saúde a gente tem isso e é um ambiente muito bom, né? Então, mas o alongamento você, de preferência, tem uma pessoa ali com você te orientando, porque ela vai saber o músculo que tem que alongar e a forma que ele tem que ser alongado. Isso. Complementando isso que a Évora respondeu, que é super direcionado, quando se tem um processo inflamatório muito acentuado, aí tem que saber realmente o que pode ser alongado, Sim, porque se você não alonga, ou se você alonga um músculo que naquele momento está num processo inflamatório grande, você pode aumentar o processo inflamatório. Isso eu estou falando quando a pessoa Entendeu? tá Então sem tem que nenhum tomar problema. cuidado, não é? Quando a pessoa está sem nenhum problema. Se você tem uma dor, Não pode. aí não. Aí Então, e a gente escuta muito assim, ó, eu tô com dor lombar, vou alongar. Eu tô com um pensamento de ciático, vou alongar. Tem que tomar muito cuidado, aí precisa da avaliação da nossa equipe, porque nem sempre o alongamento ele vai te fazer bem. uma coisa que é muito importante é as pessoas entenderem assim. Eu gosto de explicar, eu vou dar uma explicação para se entender como o corpo da gente é um só. Isso. Quando você anda, você joga uma perna para frente e o braço oposto para frente. É assim que a gente anda. Por quê? Não é porque é bonito, é para você equilibrar, tá? Exato. Então você vai fazer essa caminhada desse jeito para equilibrar. Aí fui lá e quebrei esse braço. Fiquei 3 meses com ele engessado. Esse movimento que eu fazia, alguma parte do meu corpo vai ter que compensar. Então, daqui a 1 ano, eu tô, sei lá, aí a gente não sabe, tem alguns parâmetros, mas nem sempre é 100% assim dos lugares. Mas, por exemplo, passou uns 2 anos e eu começo com uma dor no meu quadril, porque foi o meu quadril que compensou aqui, tá? Por quê? Porque o corpo, ele é uma coisa só e ele vai se adaptando. É aquela história que eu falei lá no começo, você vai se adaptando. Então, às vezes você tá com uma dor no ciático, uma dor no ombro, alguma dor, e você vai lá, alonga e realmente melhora, né? Porque a gente vê isso, a pessoa fala, alonguei e melhorei. Tudo bem, passou 6 meses, ela tá com uma dor no pé. Entendeu? E a gente, a maioria da população não consegue fazer ligar isso. Nossa, eu tava com uma dor aqui melhorou, mas aí você tá compensando em outro lugar, tá? Por quê? Porque o peso foi distribuído. Aqui tá inflamado, você deu uma alongada, realmente melhorou, mas não melhorou tanto, mas aí você conseguiu compensar para o outro lado. E já tá jogando peso para o outro lado. Ali tem uma pergunta, mas é acerca do que o estúdio entrega, né? Então, olha lá, quais são as terapias complementares que o espaço oferece além da quiro? Então, nós temos bastante coisa, mas assim, só para dar uma pincelada. Nós temos a quiro, como você já colocou aí, Ivan, aí nós temos a acupuntura, reflexologia, as práticas integrativas também. Naturopatia. Isso, aí entra a naturopatia. A gente tem outras técnicas, por exemplo, como o próprio Reiki, que alguns profissionais nossos ministram e que tem dado resultado para muitas pessoas. Tem o Pilates, o treino funcional. Temos daí a parte que não é, lógico, não é terapia, mas para deixar assim, informado, né? O Pilates, o treino funcional, a musculação circuitada, o trabalho individual, né? Então é isso. Aí depois nós temos a galera da estética. Mas nas terapias complementares, aí entra então o Reiki, a quiro, a acupuntura, reflexo e a naturopatia. Essas. E assim, precisa conhecer o estúdio para entender como cada uma funciona, que é um universo maravilhoso como acerca da quiropraxia. Existe um tabu sobre a quiropraxia por falta de conhecimento acerca da técnica, não é verdade? Com certeza. Olha só, eu anotei mais algumas coisas para não perder nada, para informar muito. Olha só, bora falar a verdade. Sentir dor todo dia virou normal? É ou não é? Virou comum.
Comum. Né? Comum. É comum. Todo mundo sente dor, não sei o quê. Normal não é. Normal não é. E não é certo. Exato. Né? E não é certo. E aí vem inúmeros fatores, né? Então, desde estresse, até nós sentamos demais hoje em dia. Eu falo, né, que antigamente você levantava para ligar e desligar a televisão, mudar de canal. Hoje nem... Tem povo que nem sabe o que é isso, né? Mas hoje em dia isso não acontece. E uma coisa muito interessante, Fernanda, então, como eu falei para você, eu comecei a atender com quiropraxia em 2007. Na época que eu comecei a atender, você pegava uma pessoa de 35 anos, ela estava começando a ter uma hérnia de disco, né? Já estava ali no processo. Mas ela, assim, as pessoas que tinham uma hérnia de disco, 2 hérnias de disco, com certeza era para cima de 40 anos, 40, 45. No final do ano passado, eu peguei uma menina de 17 anos com 2 hérnias na lombar e um rapaz de 23 anos com 3 hérnias na lombar. Caramba! Né? Ou seja, hoje em dia mudou muito. Os hábitos, Os né? hábitos, tudo. Entendeu? Então, isso é o normal? É o que tem que acontecer? Não. Isso é comum. Precisa mudar isso. Precisa mudar isso. Olha só, uma pergunta que eu faço para você que está aqui com a gente. Então já sabe, não é normal, é comum. E não adianta a pessoa falar, não, mas não é nada, é só uma dorzinha. Vai passar. De vez em quando vai passar. Às vezes a hora que a pessoa vai cuidar já está Virou num grave. grau muito grave. Até quando o teu corpo aguenta o processo de dor? E o pior, olha lá, quantas pessoas só procuram ajuda quando trava? A grande maioria, né? A grande maioria. E ainda tem assim, eu sempre tenho cuidado de explicar como a quiropraxia funciona, que inclusive aquilo não é só para dor, ela libera o teu sistema nervoso. A quiropraxia, ela é maravilhosa para a vida de uma pessoa, tanto que a gente trata, pode ser tratado desde recém-nascido até o idoso, muito idoso, com quiropraxia, porque ela só melhora, e não só a dor. Mas, enfim, eu sempre tenho o trabalho de instruir, de ensinar, de falar para a pessoa tudo. Mas mesmo você falando, a pessoa parece que entende, melhor a dor ela sofre. Que incrível, hein? Entendeu? Então, o celular. Eu não sei. O celular, ele atrapalha muito. Você tem, já tem um estudo, isso daí já é um estudo que tem mais de 5 anos, que eles já fizeram o tanto que o celular está atrapalhando o peso, né? Eles têm uma estatística, agora eu não lembro direitinho, mas assim, cada centímetro que você joga a tua cabeça para frente para ver o celular, a sua cabeça pesa 5 quilos a mais para os músculos das costas. Então, isso tem tudo mapeado. Que é isso aqui, a tua cabeça, ela pesa entre 3,5 kg e 5 quilos, né? E ela tem que estar em cima aqui dos ossos da cervical. Quando você fica muito tempo aqui com o celular, porque o nosso corpo, ele fica bem se você abaixa e volta. Agora, ele não fica bem se você abaixa e fica 3 horas, né? Então, cada vez que você vai jogando a tua cabeça para frente 1 centímetro, então uma cabeça que pese 4 quilos, ela vai passar a pesar 11. Poxa vida. Não, 9 quilos, né? São 5 quilos por centímetro. 1 centímetro para frente. E aí, imagina, você tem os músculos aqui atrás que vão trabalhar aqui como se fossem elásticos. Então, os músculos que só teriam que estabilizar, eles começam a ter que carregar. E aí, todos os músculos, vem aqui para frente, eles estão aqui na nossa torácica. E aí, isso aqui começa a puxar. E aí, você começa a ter muita tensão aqui, dor de cabeça, problema de ouvido, problema de vista. Tontura, imunidade baixa, zumbido na areia. Zumbido no ouvido, aí você ainda coloca um foninho só para... Olha lá, pena que a Évora não está aqui em São Paulo.
Quem que é? O Ivan. Para mim, a quiropraxia foi muito boa, me tirou das crises, muitas crises. Legal. Olha só, o que é interessante. A Eva, eu pedi para ela preparar um teste para nós de cervical, tá? Então, mas porque eu acho que é importante todo mundo fazer esse teste aí para sentir como é que é essa vibe do que a gente vai comprometendo esses componentes que vão, igual ela falou aqui, era para estabilizar o pescoço, a cervical e tá tendo que carregar a cabeça. Então olha o comprometimento que isso vai gerar. Se liga nesse teste. Então assim, a primeira coisa é como é que eu sei, né? Tudo bem, não tenho dor, porque é muito difícil, mas não tenho dor, não tenho nada. Como é que eu sei? Primeira coisa que você vai fazer é olhar no espelho e ver a simetria. Nossa, eu tenho um ombro mais alto, eu tenho um quadril para frente, eu tenho um seio maior, um mamilo mais para cima. É ver a simetria, tá? Agora, um teste que você pode fazer, que é bem facinho, você vai pegar, você vai sentar direitinho, né? Deixa eu sentar aqui. E aí, você vai colocar a mão nos ombros aqui e colocar na mesma direção o dedo indicador aqui. E você vai rodar o teu pescoço e ver até onde o seu dedo indicador vai. Então, se você perceber aqui, ó, eu tenho uma restrição de movimento para esse lado. Então, você vê o quanto você tem de restrição de movimento. Outra coisa é isso aqui, ó, colocar a cabeça para um lado e para o outro. Ver se dói, ver se tem restrição. Tem gente que consegue abaixar muito de um lado e não consegue abaixar de outro. Então, isso é uma maneira de você perceber o quanto você está precisando fazer os ajustes, procurar ajuda. Entendeu? Porque parece um movimento pequeno, mas, por exemplo, se eu não olho tanto para esse lado, né? Você viu, eu estou com uma restrição de movimento aqui. Quando eu estou olhando no carro, em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Já desalinhei tudo. Já desalinhei tudo. Porque não é uma vez. Aí isso daqui vai virar o meu padrão. Fora isso, quanto mais restrição de movimento eu tenho, se eu não movimentar, essa restrição ela vai aumentando. Então daqui a pouquinho, em vez de vir só até aqui, eu vou vir até aqui. Entendeu? E para complementar na parte de treinamento isso que a Évora falou, aí eu vou além. Porque olha só, eu vou fazer uma prescrição de treinamento, aí o meu aluno tá todo com a coluna desalinhada, não tá no padrão legal, e eu não observei. Ou então a pessoa pegou um treininho lá da internet e quer fazer. Ela começa a fazer um movimento, por exemplo, de uma remada, de um supino, de um leg press, com aquele quadril desalinhado no leg press. Imagina só, vai arrebentar o quadril e os joelhos. Eu gosto, Fê, quando o paciente está aqui, eu gosto de mostrar isso aqui. Manda. Então, aqui é a vértebra, né? L4, L5 aqui embaixo. Então, não sei se dá para ver ali. Dá. Então, a gente tem músculo que vem daqui para cá e daqui para cá. Então, tem mais, mas vamos ficar com esses, tá? De repente, isso aqui tá assim, ó. Não é que a vértebra vai sair do lugar, o osso vai... Não é nada. Tá desalinhado. Tá desalinhado e ele tá fixo, principalmente. Então, ele tá fixo aqui, ó. Esse pouquinho. Muito pouquinho. Pode ser uma contratura, um encurtamento. Não, mas né? o que vai acontecer? Essa parte muscular, ela vai estar sempre mais tensionada e aqui vai estar muito mais relaxado. Aí você vai fazer um treino. Imagina. Sem ter percebido. Isso aqui vai fortalecer contraído e isso aqui vai, não é a palavra, né? Mas fortalecer frouxo. Entendeu? Você acentua o encurtamento. Você vai acentuar o encurtamento. Isso. Então aí você faz a sessão de quiropraxia para fazer um reposicionamento neuromuscular. Né? E aí você entra com o treinamento e você tem um padrão de movimento onde tudo trabalha mais, cada um na sua função mais livre.
e você tem um maior resultado dentro do treinamento. Então é isso que nós temos o cuidado aqui no estúdio, de estar observando. Aqui a gente olha cada caso em específico, para que quando eu for prescrever um treino, por exemplo, eu chamei a Évora para ver o meu aluno na cadeira extensora, que é aquela que ele senta e faz a extensão da perna para trabalhar a parte da frente da coxa. Acho que todo mundo conhece ou já viu. O meu aluno, o quadril dele, um dos lados roda. Então ele vai fazer a extensão da perna e o quadril roda, faz uma retroversão pélvica que a gente chama. O que acontecia? Eu passei ele para a Évora, por quê? Para a Évora trabalhar os componentes de liberação do quadrado lombar, tudo mais ali do quadril, para que o meu aluno pudesse continuar fazendo a extensora, mas otimizando esse movimento sem gerar tanta sobrecarga no quadril. Então é fantástico. É este olhar que nós temos aqui no estúdio. Porque não adianta achar que vai ter resultado com um corpo que está desalinhado, senão é isso que a Évora falou, você continua compensando e aí você arrebenta o teu corpo. É muito sério isso, correto? Correto. Aqui no Espaço Saúde, então, nós cuidamos de forma integrada, vou sempre usar essa palavra, porque movimento, saúde, aqui a avaliação ela é minuciosa, não tem erro, tá? Eu acho, vou deixar, se a galera tem mais alguma pergunta, vai colocando aí, porque a gente vai continuar aqui. Bora, Évora. O que mais que a gente poderia falar acerca da coluna lombar, Évora? Que eu acho que a coluna lombar não está no nosso roteiro aqui, mas ela é o pega das pessoas. Cada 10, pelo menos uns 6, 7 reclama da coluna lombar, mesmo treinando. Hoje o que eu vejo aqui no consultório, a lombar sempre foi mais, né? Hoje você tem muita gente com problema no ombro também, né? Então isso tá aumentando. Na quiropraxia, Fê, a gente nunca vai tratar um ponto. Então, assim, as pessoas chegam aqui, já atende você. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou lá e vou medir os pés. Lembra? Eu vou lá, vejo, a gente vai ver a perna mais curta aparente, que é muito difícil você ter uma perna mais curta verdadeira, para isso o osso precisa ser menor que o outro, e é muito difícil, a não ser que a pessoa tenha quebrado quando criança, no osteomedial. Alguns fatores, na maioria das vezes é uma perna mais curta aparente. E aí, vou dizer para você, 98% das pessoas têm essa perna mais curta aparente. O que é? É o quadril que tem que estar assim, ele faz isso aqui e a perna sobe. Então, sempre, na grande maioria das vezes, o primeiro ajuste que a gente faz é do quadril, né? É da perna mais curta, é aquele ajuste que eu ponho ali na maca e faço com drop, né? Então, a gente mede a perna e eu falo que é um dos ajustes que ele acontece na hora. Então, sempre que tem alguém, eu mostro, a pessoa fala, nossa, mas é assim, é assim. Você põe a perna tá aqui mais curta, você ajusta, já vai. Porque não tem como você fazer alguma coisa para a estrutura se você não cuida do centro. Né? O nosso quadril, o nosso centro de gravidade está aqui. Então, sempre a gente começa com o quadril. Vê depois os dois lados e depois vai para a lombar. Uma coisa que muita gente acaba, não é errando, mas confundindo, na quiropraxia, a maioria dos problemas de lombar, elas vêm através da sacroiliaca. Né? Então, é a sacroiliaca que perde o movimento antes e acaba jogando a conta para a lombar, principalmente L4, L5 e S1. Então, quando alguém chega aqui com uma dor na lombar, sempre a gente vai cuidar da sacroiliaca antes. E é muito interessante que a pessoa fala, nossa, eu tô com dor aqui, ó, eu tenho uma hernia L4, L5. Aí você vai, a hora que você passa a mão na sacroiliaca, a pessoa fala, nossa, doeu demais. Doeu demais. Entendeu? Então, é a sacroiliaca pela posição dela, deixa eu mostrar aqui, né? Então, aqui nós temos os dois ilhos e aqui o sacro. Então, é essa articulação
ela trava muito, né? Então o movimento eu vou fazer de uma maneira bem grosseira, né? Mas assim, você tem o sacro aqui e os dois cílios aqui. Então um vai para frente, um vai para trás e o sacro teoricamente tem que ficar parado aqui, né? Ele não pode acompanhar um ilho ou outro. E muitas vezes você tem uma fixação e o sacro vai acompanhando. E é o sacro que vai dar estabilidade para toda a coluna, porque L5 É a base. é a base. Então, se ele tá ruim, se ele não tá com o movimento adequado, o que está em cima não tá. Então é isso, quando a gente vai tratar a lombar, a gente trata primeiro, ou vai checar muito, quadril e sacro ilíaca, antes de chegar na lombar. Que é a tal da compensação que eu estava falando para você. Nossa, a lombar tá doendo muito, mas às vezes o problema tá lá no sacro ilíaco. Bem, esse apontamento é importantíssimo. Olha só, tem umas perguntas aqui, ó. Quando trava a lombar, qual a primeira providência que pode tomar para aliviar a dor? Olha, a primeira coisa é você se acalmar, né? Procurar alguém, né? Ou eu falo para você procurar um quiropraxista. Mas, por exemplo, você pode fazer uma compressa de gelo, tá? Tem muita aquela coisa, é compressa com gelo ou é compressa com quente? Eu antigamente mandava só fazer compressa quente e ajuda bastante porque ela vai relaxar a parte muscular. Porém, se tiver uma inflamação, Dá problema. dá problema. Então, o gelo ele vai diminuir a inflamação se tiver. E o quente vai diminuir a contratura. Então, aí vai depender de pessoa para pessoa. Então, depende, né? Se a pessoa falar para mim assim, Faz dias. faz dias, aí eu já mando fazer um quente. Pode ser um chuveiro lá no banho, por exemplo. Alguma coisa assim. Mas se for imediato... Mas assim, mas não adianta você fazer... Por exemplo, eu tenho meu pai, né? Não sei, para quem não sabe, meu pai foi um dos pioneiros da quiropraxia no Brasil. Nos anos 80 só existia ele. E o meu pai sempre mandou fazer quente, né? Tanto que eu tenho uma receita que você coloca sal, álcool e ajuda. Então, assim, quando eu não conheço a pessoa, não sei o que, eu mando fazer o quente, tá? E o meu pai, ele falava, as pessoas no Brasil não estão acostumadas com frio, não sei o que, o quente vai relaxar. Então, eu sigo muito isso aí. Quando você vai, às vezes você fala isso pro médico, fala, não, quente nem pensar, não sei o que. Por quê? Porque realmente, fisiologicamente, você tem um processo inflamatório. Agora, tem gente que você fala para pôr o frio, ela piora. Entendeu? Então, não é uma regra exata. É um protocolo. Isso, né? Aí a gente dá uma orientação, então quando eu não conheço a pessoa, não sei, e outra, de repente você pega uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem algum problema de pulmão, que às vezes a pessoa liga, você nem tá sabendo, não vou falar para ela colocar gelado, né? Sim. Então, quando eu não conheço assim, eu falo para colocar o quente. Um banho morno. Mas não adianta fazer isso, ir lá tomar um remédio, inclusive tomar uma injeção. Tem que procurar a ajuda de um profissional. E sumir. Tem que tratar. Tem que tratar. Olha lá, outra lá. Eu tenho o pé direito pisada pronada, sinto dor lombar. Tem correção após os 40? Olha, a estrutura a gente não muda, tá? Então o que eu falo muito isso com quem tem escoliose, tá? Então vamos supor, você tem uma escoliose, a gente foi lá, fez o exame e você tem 30 graus de escoliose. O que acontece? Pode ser que quando você acabou de crescer, depois do seu crescimento, a tua escoliose fosse de 22. E essa não arruma. Depois você chegou lá aos 40 com uma escoliose de 30. Esses 8 graus a gente consegue trabalhar. É como o seu pé.
A gente pode chegar ele até um lugar, mas dependendo da estrutura, o que é estrutural você não muda. Como que a quiropraxia ajuda? Ela vai alinhar a distribuição de peso, entendeu? Por isso que vai melhorar. Fora que a quiropraxia, eu tenho muito cuidado quando eu falo essas duas palavras junto. A quiropraxia, ela vai liberar a inteligência inata do teu corpo. Então, quando você vem numa sessão de quiropraxia, mais do que tirar dor, do que pôr movimento, o que a gente faz? A gente libera a inteligência inata do nosso corpo. Eu falo que eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas acham que, nossa, o que é isso? Para começar, a quiropraxia ela é baseada em evidências, né? Hoje, então, se você ver vários dos meus posts, tem lá a fonte toda. Então, o que é inteligência inata? É o nome que os quiropraxistas dão para aquela inteligência que o seu corpo tem, de manter a homeostase do teu corpo. O que é a homeostase? O seu corpo ele vai estar sempre o melhor possível. Então, eu costumo dar um exemplo assim, você está lá no meio do gelo, lá no Polo Norte, gelo, o que teu corpo vai fazer? Ele vai trazer todo o calor para as vísceras e o cérebro. Ele vai te manter vivo, o melhor que você pode, independente de você perder os braços, tudo. Ou seja, é isso que a quiropraxia traz. Ela libera a homeostase do teu corpo, fazendo ela sempre estar melhor. Então, quando a gente faz um ajuste e você tem o pé pronado, o teu corpo ele vai trabalhar para aquilo ficar o melhor possível. O teu corpo vai trabalhar para que os pesos sejam distribuídos o melhor possível. Tá, entendeu? Porque eu consigo ver o grande, o geral, as articulações, mas aquele músculo lá não sei aonde que tá, o teu corpo sabe se ele pode carregar peso ou não. Tá. Entendeu? Então, a quiropraxia, a gente, às vezes tem paciente que fala, você curou, né? A gente fala, a gente não cura nada, né? A gente dá a chance para o corpo da pessoa fazer a cura que ela tem condições de fazer. E às vezes a pessoa não tem condições de fazer uma cura, né? Às vezes eu estou mexendo na tua lombar e a tua lombar está quase melhorando, de repente ela piora. E aí eu falo, poxa, mas o que está acontecendo? Às vezes eu vou dar um ajuste que é fácil, mas não vai. Não vai para aquela pessoa. Não vai. Por quê? Porque naquele momento, aquela dor na lombar está ajudando ela de alguma maneira. E a gente desvio postural. E a gente precisa entender isso. Dentro da parte te ajudando com a parte de treinamento, né? A gente trabalha exercícios que a gente pode usar uma bolinha de tênis, aonde você vai movimentar o pé para frente e para trás, pressionando essa bolinha de tênis para te dar força no arco plantar, que vai contribuir muito com ganhando força no arco plantar. O pé ele é a estabilidade do teu corpo, ele é a base. Ganhando força no teu arco plantar, você vai também diminuir essas questões de tensão que está sendo gerada na sua coluna lombar, né? Isso. E dentro na minha parte, isso, no caso. Dentro daquilo a gente vai ajustar a sua coluna e vai ajustar os ossos do teu pé, o que também diminui isso. Mas o que eu estou falando para você é muito difícil, por exemplo, um pé, o que ela falou aqui? Pronado. Um pé pronado deixar de ser pronado totalmente. Não vai. Isso não vai. É muito difícil acontecer. Mas com a quiropraxia, nos exercícios, isso melhora muito a tensão. Às vezes a pessoa perde muito o equilíbrio ou torce muito o pé. Isso diminui bastante. E tem que avaliar também, tá? Se você não precisa de uma palmilha, né? Que acho que é importante ver isso aí também. E com relação, eu falei da bolinha, a Évora falou da quiro. Ainda tem aquele... E tem o exercício de garra, que você põe, o pé tá apoiado e com a ponta dos dedos você vai puxando. Pode ser uma toalha ali. Isso. E aí, aqui no estúdio, a hora que você vier, nós vamos trabalhar com você muitos outros exercícios com elástico, exercícios de alongamento, que vai contribuir
com a melhoria da questão sua, aumento da força do arco plantar, como eu já falei, e em contrapartida tirar a pressão que está gerando na sua coluna lombar. E a Évora com os ajustes de Quiro, com certeza a gente vai poder fazer um trabalho muito integrado para te entregar resultado. Isso, nesta parte. Agora vamos lá. Quiropraxia é só ajuste manual? Eu quero que a Évora mostre o fino do atendimento também, além da avaliação dela que é extraordinária, o fino do atendimento que ela tem, que entrega resultado demais e as pessoas são apaixonadas por estar nas sessões dela. Então, assim, o que a Fernanda está falando, tem muita gente que tem medo dos estalos, né? E gente que realmente não pode. Às vezes você vai tratar alguém que você não pode fazer estalos, ou no corpo inteiro, alguma parte do corpo todo. Quem não pode, Eva? Olha, Fê, por exemplo, uma pessoa que tem uma osteoporose mais avançada, a gente tem que tomar cuidado. Tá. Idosos, a princípio, enquanto a gente não conhece, você também que tem que Tem que avaliar. Tem que avaliar. Então, se aparecer aqui, por exemplo, eu atendi um senhor lá em São Paulo, que ele foi aquele paciente que você... Ele começou a ir comigo, ele tinha 93 anos. Caramba! Né? Foram 5 anos atendendo ele. E ele ficou tão bom que ele acabou morrendo porque ele foi subir numa estante e caiu. Caramba! Então, assim, com quase 100 anos. Então, mas assim, você chega um idoso acima de 80 anos, tudo, você tem que tomar mais cuidado. E mesmo qualquer idoso assim a mais que chegue, você vai... E isso vai um pouco da experiência, né? Você vai ver. Mas, por exemplo, pessoas que têm alguma coisa quebrada, obviamente não, que tenham câncer com metástase óssea, então a gente tem que tomar cuidado. As restrições são muito pequenas, né? Tem, mas você tem que estar atento. Entendeu? Mas enfim, aí a pessoa vem aqui, ou ela não quer, ou não dá. Então a gente tem outras técnicas. Então tem a técnica do ativador que eu vou mostrar para você, mas o que a Fernanda estava falando, acho que você vai ter que fazer. Não, vou mudar de lugar aqui para doutora Évora mostrar, porque é top. É top este cuidado dela com esta maca fantástica. São os da maca, né? E aí a pessoa vai deitar aqui com a articulação que eu quero ajustar. Você quer que eu seja sua cobaia? Galera, dá uma licencinha que eu vou me cuidar aqui com a Évora um pouquinho, que eu mereço, né? Semana inteira de encontros e hoje sextou, né? Então, beleza, barriga para baixo. Então, aqui, deixa eu virar aqui um pouquinho. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu falei para vocês, Fê, coloca os braços lá na frente. É medir aqui o pé da Fernanda. Que vocês não estão conseguindo ver aí, mas essa perna direita está um pouquinho mais... Fora de plumo. Mas é só um pouquinho. Então, eu vou ajustar aqui o quadril dela, tá? Deixa eu virar a maca aqui mais um pouquinho. Então, eu faço uma elevação aqui e faço o movimento e a maca abaixa. Acho que não deu para ver lá, Fê, o que acontece. Acho que melhor você segurar. Deu sim. Deu? Vixe, estourou. Tá vendo aí, né, galera? Tem que marcar pra ver pessoalmente, né? Mostra aqui o movimento, né? Tá vendo? A maca aqui fica um pouco mais alta e a gente abaixa pela força, né? A física explica direitinho, né? Você tem uma força direcionada para a articulação e aí a gente dá um movimento na articulação. A outra técnica é a técnica do ativador.
né? Que é esse aparelho que eu uso. É esse aparelho aqui, tá? Que a gente usa, ele tem graus de força. E isso aqui é muito legal, que você pode usar de bebezinho. Ah, é? É. Que top! É bem interessante. E aí tem o Impulse. Qual que é esse? Impulse, Eva. Isso. Que é esse aparelho. Que ele também vai dar estímulos, tá? Que é isso aqui, ó. O que ele faz? Tá? Ele dá estímulos de ajuste. Ou seja, quando a gente faz Ele aumenta a oxigenação? também, se ele for feito na parte muscular, ele aumenta. Mas, quando a gente... Deixa eu ver. Quando a gente faz um ajuste, o que a gente quer? Pôr o osso no lugar? Não, a gente busca movimento. Top. Tá? Então, a articulação, ela não fica fora do lugar. Ela fica fixa. E o ajuste de quiropraxia vai pôr movimento. Então, tanto a maca quanto esses dois aparelhos e os ajustes manuais, eles vão produzir movimento. Eu costumo explicar assim para os pacientes. Então, imagina que você tem uma articulação que faça esse movimento. Ela fixa numa ponta. O movimento dela passa a ser errado. Tudo que está em volta, tendão, músculo, nervo, vasos, está tudo trabalhando de maneira desorganizada e errada. Por quê? Porque a articulação, que é o que leva tudo aquilo, está fixa, está sem o movimento correto. A hora que você faz um ajuste, tudo volta para o normal. Entendeu? Por isso que a dor melhora, a inflamação melhora. Por quê? Porque vai tudo para o lugar. Deu para entender um pouquinho acerca da quiropraxia e como que ela pode contribuir com a nossa evolução? Para a gente poder dizer para o nosso corpo, você é capaz de funcionar melhor, vou te dar de presente um cuidado extra, porque é isso que o nosso corpo precisa, né? Precisamos parar de viver de achismo e trabalhar com profissionais que têm embasamento e realmente são profissionais, porque aquilo que a gente falou no início, a gente vê muita gente que fala, mas que... Se você tem medo de estar, ainda hoje um paciente meu veio e ele inclusive fez um depoimento bem legal, assim. Ele falou, eu falo, as pessoas dizem que tem medo. Se você tem medo, você não tem medo de fazer uma cirurgia? Todo mundo tem medo de fazer uma cirurgia. Então, o que você faz? Você vai com o melhor cirurgião que se apresenta. Com certeza. Então, pensa bem, a quiropraxia, ela é muito segura. É isso. Muito segura. Então, o que você precisa ver é o profissional que você vai buscar. Exatamente. Olha, eu quero deixar 3 frases para marcar essa noite nossa, que eu até anotei porque eu não poderia esquecer, tá? Primeiro, a dor é o último estágio. Com certeza, isso. Grava isso, tá? Outra coisa, postura não é estética, é saúde. Então não é para você ficar bonitinho, bonitinha no espelho. É a harmonia que vai te trazer longevidade. E isso tem a ver com a tua coluna, com tudo. Só falando de postura, Fê, não sei se dá tempo. Dá. Assim, a postura, ela é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Se você tem uma postura correta, tá? Se você consegue se manter, tudo no teu corpo trabalha melhor. Tudo. Estômago, coração, pulmão. Né? Quantas pessoas vêm aqui com problema na torácica que a gente ajusta e fala, nossa, eu nem sabia que eu respirava assim. Muito sério. Entendeu? Então, a postura é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, cuide da sua. Isso. E outra coisa, cansaço pode ser desalinhamento. Com certeza. Acabou de falar aqui, ó, a pessoa não respira bem porque a capacidade pulmonar está toda comprometida, o diafragma está todo rebentado, tensionado, não respira eu mesmo. gosto de fazer uma analogia assim, do nosso corpo como se a gente fosse um barco à vela, tá? Então você tem, né,
o mastro, que seria a nossa coluna, e as velas, que seriam os nossos músculos. Então, se esse barco ele tem que ir para lá e tá tudo bonitinho, ele vai com mais facilidade. Imagina esse mastro quebrado, para ele ir para lá, o tanto de energia que ele tem que gastar mais. Imagina as velas quebradas, o quanto de energia esse barco vai ter que gastar mais para chegar onde ele quer. O nosso corpo é a mesma coisa, tá? Tem estudos aí, né, que falam que a gente precisa ter perna forte para cognição. Tudo. Sim. Então, o que acontece? Nós temos 3 funções básicas, tá? Então, você se defender, procriar e se alimentar, né? São as 3 funções do cérebro reptiliano todo. Uhum. Para isso, o que você precisa? Se locomover. Então, toda a nossa estrutura, todo o nosso cérebro, tudo que a gente faz foi baseado em se locomover. Por quê? Para você ter esses três instintos básicos acontecendo. Então, a locomoção, ela é muito importante. Então, andar, caminhar, se exercitar é muito importante. E para isso, o que você precisa? Postura. Mandou bem, não mandou? Profissional é outro nível, não é verdade? Galera, vocês encontram a Évora aqui no Espaço Saúde. Aqui. Ela vai deixar o telefone de contato pessoal dela também para vocês, que é importante. Manda teu contato pessoal. 14 99731 5080. Manda o WhatsApp, que para mim é melhor, porque Isso. às vezes eu tô atendendo e eu acabo não vê. Isso. Mas por mensagem de WhatsApp, já é. Eu sempre respondo. Então você vai encontrar a Évora aqui no espaço. Beleza. Veja só, nós vamos ter mais momentos como esse. Nós temos toda semana, acontecem informações dentro da nossa página. Hoje nós estamos encerrando a Semana da Saúde com essas lives todas programadas. Todos os dias nós vivemos um momento, como nós falamos aqui no começo. E veja só, eu quero deixar para vocês, para que fique gravado. Você acha que a gente precisa falar mais alguma coisa hoje, Évora? Eu acho assim que o que eu vejo muito hoje é as pessoas se deixando para depois. Se deixando para depois. Entendeu? Então, olhe para você. De uma maneira geral, tá assim, mas você vê principalmente mulheres. Né? Cuida do filho, do marido, de todo mundo. Entre 30 e 50. Quando ela tá depois dos 55, ela já começa a se olhar mais. Mas nessa fase, as mulheres vão dar conta de tudo, mas não olham para ela. E é nessa fase que elas precisam se cuidar mais em tudo, para poder cuidar mais dos outros também, né? Não é nem poder cuidar mais, mas para ter uma qualidade de vida. Então, e a quiropraxia, ela é muito legal, porque parece que quando você começa a tratar com quiropraxia, você abre o teu campo, né? Tô falando assim, parece que as coisas entram no lugar e você vai cuidar mais de você. Entra no eixo. Seu corpo alinhado, tudo entra no eixo. Aí fica mais fácil de você fazer o exercício, fica mais fácil de você acordar de manhã e cuidar do filho, porque você não tá com tanta dor, você não tá com tanto desânimo. Exatamente. Né? Você não acorda cansada. Eu quero agradecer a doutora Évora pela oportunidade de estar aqui, cedendo o horário dela, que é super disputado, né? Para estar informando a gente, trazendo o conhecimento dela, que é uma coisa assim, se você parar para conversar com essa mulher, é assustador. O conhecimento dela é extraordinário. E é o seguinte, agradecer vocês que estão aqui com a gente ao vivo e, evidente, aquele que posteriormente vai ter acesso a esse conteúdo enriquecedor, tá? Então, nós não fizemos a Semana da Saúde para te informar, nós fizemos para te transformar. Eu saio essa semana transformada como pessoa,
como mãe, como profissional da educação física, como empresária. Essa semana me transformou do tanto de conhecimento que eu aprendi, trazendo amigos para estar compartilhando isso com a gente. Espero que vocês também tenham aproveitado muito essa semana. Segue a gente, é muito importante. O Espaço Saúde Marília está sempre trazendo conteúdo bacana que vale muito a pena. Nós temos nossa revista digital bombando, então vai na nossa página, baixa ela lá para você ter acesso aos conteúdos, tem muita matéria legal. Vai começar agora, começo de maio, Rota 28, um protocolo nosso de emagrecimento, acompanhamento nutricional que é extraordinário para colocar a tua rotina de treino e alimentação nos trilhos. Quero reforçar que todo sábado nós temos aqui no Espaço Saúde o ambulatório de acupuntura com preço super acessível para as pessoas que não conseguem se tratar com acupuntura. É uma oportunidade. Então, reforço, o Espaço Saúde está na 7 de setembro, 796, sempre de portas abertas. Para a nossa equipe que é maravilhosa, as pessoas falam, Fernanda, eu não sabia que o Espaço Saúde entregava tanto, eu não conhecia. Então, é uma oportunidade de você vir aqui tomar um café com a gente. Gratidão mesmo por este momento, por esta parceria, por esta confiança de você estar aqui com a gente. Te espero aqui no Espaço Saúde, não é não, Évora? Com certeza, pessoal. Muito obrigada, né? E até a próxima. E vem aqui para o espaço. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.